Você sabe defender a sua fé? Se hoje alguém te parasse e perguntasse para você por que você crê no que você crê, você saberia responder? Ou melhor, se você deparasse hoje com um erro gritante da palavra de Deus sendo ensinado, uma doutrina errada, você saberia conduzir essa pessoa em amor de volta para a palavra de Deus, de volta para o caminho correto? Você maneja bem a palavra de Deus? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero trazer essa questão também para vocês refletirem. Vocês conhecem a Deus? Por que isso é muito importante? Não só conhecer a Deus, como também saber defender a sua fé. Porque se você não souber defender, pode ser que você não seja tão convicto assim daquilo que você diz que crê. É bem verdade que para ser salvo é obra do Espírito Santo, é Ele que começa e é Ele que finaliza a obra em nós. Até porque não vem de nós mesmos, né, a salvação, para que ninguém se glorie que eu fiz isso e por isso eu sou salvo, eu fiz aquilo e por isso Deus gostou mais de mim. Não, nós sabemos que não é assim, mas nós sabemos também que existe uma parte da nossa fé que é sim racional. Nós devemos estar preparados para responder o motivo da nossa fé, para responder por que nós cremos no que cremos. E aqui eu quero deixar um parênteses, algo bem claro mesmo, que nós não aprendemos a defender a nossa fé para humilhar os outros. Nós não aprendemos a defender a nossa fé para aumentar o nosso ego, para mostrar que a gente sabe mais do que o outro. Não, nós aprendemos a defender a nossa fé principalmente por amor às outras pessoas que estão no erro, às outras pessoas que ainda estão em caminhos obscuros e que precisam de respostas. Então, se você algum dia se deparou com alguém que estava ensinando algo errado ou alguém que não conhecia a palavra de Deus, e ao explicar, né, ao defender sua fé, você sentiu aquele orgulho, sabe? Sentiu aquela vontade humana mesmo de se sobressair. Olha só, eu sei mais do que ele, eu manejo melhor a palavra de Deus, eu conheço mais referências do que ele. Se em algum momento isso aconteceu, eu sinto te dizer que naquele momento você não estava glorificando a Deus. Afinal de contas, a própria palavra diz: qualquer coisa que a gente faça, mesmo defender a palavra de Deus, se não for em amor, não serve de nada. Primeira coisa é que Deus não precisa de advogados, Ele não precisa de defensores. Nós somos apenas suas testemunhas. Nós testemunhamos aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que apalpamos. E nós fazemos isso para que outras pessoas sejam salvas. Voltando ao assunto, nós precisamos urgentemente saber quem Deus é. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos saber de fato quem é esse Deus a quem nós dizemos que servimos. Quem é esse Cristo a qual nós dizemos que somos escravos. Você sabia que nas Escrituras aparecem sim algumas vezes dito que nós somos escravos de Cristo? E se nós deliberadamente, se nós voluntariamente escolhemos servir e sermos escravos desse Deus maravilhoso, nós confiamos nele totalmente? Confiamos que ele é totalmente bom, que nele não há treva nenhuma e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seus propósitos? Você sabe o que é o bem de Deus para você? Você acha que o bem de Deus é só essa vida aqui para você? Coisas materiais? É não passar por nenhuma tribulação? É ter uma vida de paz e amor aqui sem nenhum problema? Eu sinto muito em te dizer que se você pensa que isso é o evangelho, que é isso que Deus tem para você, para nós, é somente a vida boa aqui nessa terra, você não conhece a palavra de Deus e muito provavelmente você não conhece o Deus das Escrituras, porque lá diz que nós teríamos aflições. Lá diz que nós seremos odiados porque primeiro odiaram o nosso Senhor. Lá diz que nós seremos perseguidos. Lá diz que nós precisaremos lutar contra os principados e potestades e principalmente contra a nossa própria carne aqui nessa terra. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ter que nadar contra a maré. Significa que a gente não pode ter coisas boas nessa terra? É claro que não. A gente vê, a gente escuta e eu mesma vivo muitas maravilhas e bênçãos do Senhor na minha vida que definitivamente eu não mereço, mas que Ele nos dá, que Ele me dá nesta terra. Então sim, Deus é tão bom que mesmo sem precisar, mesmo sem a gente merecer, ainda assim Ele nos dá coisas boas. Assim como Jesus diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quem dirá Deus não saberá dar coisas boas para nós se pedirmos? E aqui eu quero perguntar para você, faça essa reflexão. Você sabe o que é o bem de Deus para você? Hoje eu entendo que o bem de Deus para mim, e que essa frase, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é basicamente o seguinte: todas as coisas cooperam para me fazer parecido com Cristo Jesus. O maior bem de Deus
para mim, na minha vida, é me tornar cada vez mais parecida com a imagem do Filho amado. É me tornar cada vez mais a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, primogênito de toda a criação. Vocês têm noção que Jesus ele não se envergonha de dizer que é nosso co-herdeiro, que é nosso irmão diante de Deus Pai? O maior bem que Deus pode fazer por nós é nos fazer mais parecidos com o Filho amado. E o próprio Jesus sabia manejar muito bem a palavra de Deus. Lá no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele foi tentado mediante a palavra de Deus. Sim, o próprio inimigo, o próprio Satanás, utilizou a palavra de Deus para levar Jesus a pecar. Será que nós, réis mortais, não estamos também passíveis de aprender doutrinas erradas, de entender interpretações errôneas da própria palavra de Deus, de sermos levados pela tentação do inimigo a achar que parte da palavra de Deus está nos prometendo coisas que não estão? Se o próprio Jesus estava equipado da palavra de Deus e soube responder a todas as tentações de Satanás no deserto, também mediante a palavra de Deus, será que nós também não precisamos estar equipados com ela? Será que nós também não precisamos aprender a manejar direito? Nós não precisamos da iluminação do Espírito Santo e da misericórdia de Deus para não nos deixar cair em erros grotescos da palavra de Deus, em erros que podem não só levar a nós mesmos pelo caminho errado, mas outras pessoas. Então o que eu quero falar para você aqui hoje é: gaste tempo com Deus. Conheça o Senhor, aprenda o caráter de Deus, sabe? Por realmente não confiar no Senhor, não confiar na palavra de Deus, sabe? Não pedir iluminação do Espírito Santo. A gente escuta coisas como o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que ele mudou em algum ponto, que ele pensou diferente, que ele evoluiu. Esses tipos de falsas doutrinas, de heresias, elas podem acontecer quando a gente não confia no que está escrito, quando diz que Deus é o mesmo hoje, amanhã e para sempre. Ele nunca mudou, ele nunca se arrepende. Ah, mas lá está escrito que ele se arrependeu de ter feito o homem, por isso ele lançou a chuva, varreu a terra e etc e tal. Se ele tivesse arrependido mesmo de salvar o homem, por que que ele salvou uma família? Para que depois gerasse ainda outros homens. Porque se ele tivesse arrependido mesmo, nós não estaríamos aqui. Gaste tempo conhecendo o Deus a quem você diz que você serve. Você vai se surpreender em como, além de conhecer verdades bíblicas, além de abrir seus olhos para coisas que ainda estão obscuras, você ainda vai entender muita coisa sobre a sua vida. Deus fala com você mediante a palavra dele para coisas na sua vida. Eu mesma passei por uma situação exatamente assim na semana passada. Eu tinha acabado de fazer meu devocional e Deus me direcionou para algo ali que ficou no meu coração, ficou na minha cabeça, e dias depois eu precisei usar aquilo para poder defender a minha fé. Ele vai te preparar para coisas que ainda nem aconteceram. Creia e viva. Creia que o Pai quer estar perto de você, que Ele quer falar com você, que Ele quer te ouvir. Afinal de contas, para você agradar a Deus, você tem que crer, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que Ele existe e tem que ter fé que Ele recompensa aqueles que o buscam. É isso, eu espero que esse vídeo tenha falado ao coração de vocês, eu espero que de fato venha criar raízes no coração de vocês. Se vocês ouviram e lembraram de alguém, encaminhe esse vídeo para abençoar a vida dessa pessoa também. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!